Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso de HTML. Aqui quem está falando é o professor Edson e hoje nós vamos trabalhar com inserção de imagem ao nosso site, ok? Então a primeira coisa que nós temos aqui é o nosso documento, ok? Esse documento já está salvo dentro de uma pasta, então vou abrir aqui a pasta. Essa pasta, o diretório principal aqui, ó, imagem HTML. Dentro da imagem HTML eu tenho a pasta chamada ícone, imagem, vídeos, onde tem aqui o arquivo imagens, ok? Dentro da pasta imagens eu tenho as minhas imagens. Por que eu coloco dentro de pasta? Para deixar organizado. Então se tivesse tudo fora ia ser uma bagunça. Então eu crio uma pastinha para organizar as minhas informações, certo? Voltando aqui para o nosso documento, vamos aprender a inserir imagem. Para inserir imagem é muito simples, então nós vamos usar aqui a tag chamada img. Ela por si só não vai conseguir inserir essa imagem, então vou usar um atributo. O primeiro atributo que nós vamos trabalhar é o src. O src, ele é como se fosse a tradução dele, né? Ou seja, ele vem do source em inglês, a tradução de source seria destino, destino o caminho. Então, o nosso caminho do arquivo nós vamos ter que indicar agora. Então, src serve para a gente indicar o caminho onde está o nosso arquivo de imagem que será inserida no site. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome da pasta, imagens, como eu mostrei, daqui a pouco eu volto lá para vocês verem, traço, aí eu vou indicar a imagem. Então vamos voltar para a gente poder visualizar a nossa pasta. Então nós temos a pasta imagens, temos a pasta imagens, e dentro nós temos as imagens que será inserida no site. Vamos usar o Mário. Repara que se eu passar o mouse, ele mostra a extensão da imagem. A extensão nada mais é do que indicar que tipo de arquivo é aquele. Então nós temos aqui uma imagem do tipo PNG. Voltando aqui para o nosso Sublime, eu vou voltar aqui e vou inserir o seguinte, imagem, que é o diretório, barra, mario.png, que é a extensão do arquivo, prontinho, e agora eu já tenho a imagem no nosso site. Vamos lá no nosso site, no browser, no Google Chrome, e repara que ele já tem aqui a nossa imagem do Mario, ok? Voltando então, agora nós vamos ter que inserir alguns atributos. A imagem ficou muito grande, então nós temos que trabalhar com o quê? Tamanho da imagem. Então nós temos aqui ó, width, que é o atributo para a largura. A largura eu posso indicar da seguinte forma, ou em pixels, dessa forma, ou em porcentagem. Então vou colocar aqui 60%, ok? Que ele estipula a largura, a largura, perdão, da imagem. Eu vou colocar em pixels, então a largura eu vou colocar aqui 350. E a altura, eu vou falar que a altura vai ser 420 pixels. Então, aqui eu já tratei a altura e largura da imagem, cuidado para não deixar a imagem distorcida, então baixa demais e larga demais, e assim por diante, tá? Então vamos lá no nosso site, botão direito, vou vir aqui no browser, vamos visualizar. Então o Mário já está aqui, ó, inserido, Mário no nosso documento, e alterado aqui a altura e a largura da imagem, usando width e weight, ok? Uma coisa interessante é o title, nós já utilizamos antes. O title é uma descrição da imagem quando o mouse fica por sobre a mesma. Então eu vou colocar aqui, ó, Mario. Então quando eu salvar, eu posso vir aqui, atualizar, passar o mouse em cima e repara que ele aparece o texto Mario, tá certo? Muito bem, então outro exemplo aqui, eu vou colocar um outro exemplo para que vocês tenham ideia de como funciona. Eu posso inserir mais do que uma imagem do documento? É claro que podemos. Então nós vamos inserir uma outra imagem. Eu vou copiar essa mesma tag para a gente não ficar perdendo tempo. Como o body, abrir e foi fechado aqui. O MG não tem necessidade. Então a primeira coisa que nós faremos aqui, eu vou indicar uma outra imagem, né? Eu vou pegar o Sub-Zero, que é uma imagem GIF. GIF geralmente imagem animada, ok? E vou falar que o Sub-Zero, ele vou colocar aqui, vamos deixar aqui a informação, vou colocar gelo. Sub-Zero, para quem não lembra, ele joga um gelo, que é o poder dele. Então vou salvar e atualizar, e repare que agora nós temos duas imagens, o Sub-Zero e o Mario, tá certo? Repare que o Sub-Zero ele é uma imagem GIF, então ele vai ficar fazendo vai ter essa animação, tá ok? Muito interessante. Agora, galera, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Então, dá para colocar mais do que uma imagem? Com certeza dá para colocar mais do que uma imagem, ok? Mas não é isso que a gente vai fazer. Eu vou tirar aqui essa imagem do Sub-Zero. Vamos voltar aqui ao nosso processo. Agora nós vamos trabalhar com texto, né?
Então, antes da gente trabalhar com texto, a gente precisa ter o texto no nosso documento. Então, eu vou vir aqui nessa página que eu deixei ao lado, prontinha para a gente poder copiar esse arquivo de texto. E vou colar esse arquivo aqui embaixo. Então, texto pronto, vou salvar. Vamos ver como ficou aqui na atualização. Imagem e o texto Mário. Voltando aqui no nosso documento. Então, nós vamos fazer o seguinte, alinhar esse texto, essa imagem. Para alinhar, nós temos aqui o Align, que é a opção de alinhamento. Esse Align eu posso colocar aqui, ó, left, por exemplo, esquerdo. E aí vou salvar e atualizar. Repara que a imagem vai ficar dessa forma, à esquerda o nosso texto e a imagem aqui ao lado, tá certo? Então, tem como fazer muitas mudanças referente a este documento. Uma delas é o alinhamento do texto em relação à imagem. Para isso, nós usamos esse atributo que é o Align. Tudo bem? O Align poderia ser, além de left, poderia ser right, topo, bottom. Então, no topo, middle no meio, poderia ser direita e assim por diante. Então, tem os atributos que eu posso estar utilizando aqui. No caso do Align, eu vou colocar aqui um outro para a gente poder visualizar. Vou colocar o height, vou salvar e atualizar. E aí, repara que ele já muda, né, a opçãozinha referente ao alinhamento da imagem. Vou apagar aqui, vou colocar left novamente, que é esquerdo, ok? E vou atualizar, voltando a imagem para o ponto que estava. Repara nessa imagem, onde está aqui, ó. O texto e a imagem estão muito próximos, né? E o alinhamento da imagem não está do jeito que nós queremos. Então, eu posso alterar tudo isso. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trabalhar com espaço entre a imagem e o texto, tá certo? Então, nós temos aqui, para isso, o VSpace e o HSpace. Então, vamos começar pelo HSpace, que é a parte horizontal, espaçamento horizontal. Eu vou colocar aqui um monte, vamos colocar aqui 300 para que vocês tenham ideia do que vai acontecer já de forma direta. Então, repara que é o espaço, tá vendo? Entre o texto e a imagem. Só que muito espaço assim não é interessante, eu vou colocar só 10. Então, era só para a gente poder visualizar. Voltando aqui, repara que a imagem e o texto agora estão próximos. Vou dividir a tela para a gente poder visualizar as duas informações de maneira direta, tá? Então, galera, eu vou colocar agora o posicionamento vertical, que é o VSpace. E vou falar que, lembrando, vou maximizar aqui para a gente ver, ó, não pula a linha, tá? Então, o vertical, eu vou colocar aqui, vamos colocar um 10 para a gente poder visualizar. Vamos ver o que acontece. Repara que a gente não consegue visualizar muita coisa, né? Não tem muita mudança. 10 é muito pouco, então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar 100 para a gente poder ver logo de forma direta, ok? Vou salvar e atualizar. E aí repara que a imagem está baixando em relação ao texto, tá certo? Então vou colocar aqui salvar e vou atualizar. E aí repara que a imagem agora fica mais próxima do texto. Então, VSpace é o alinhamento vertical em relação texto e imagem, e HSpace é o alinhamento horizontal em relação texto e imagem, ok? Então, são alguns dos atributos que a gente pode trabalhar referente à imagem. O último atributo aqui que eu vou mostrar para vocês é o atributo border. Ou seja, border é a borda da imagem. Vou colocar uma borda aqui, 2, ok? Vou salvar e vou atualizar. Então, repara que ele apareceu uma bordinha aqui da imagem. Então, é os espaços referente à imagem, como se fosse a moldura. Vou tirar essa borda, porque não é interessante. Posso colocar 0, tirar a borda, porque eu não quero alterar a borda da imagem, tá certo? Então, vou tirar a borda, não quero mais borda referente a esse documento. É só eu zerar a borda aqui e ele já mostra o nosso documento da forma que ficou. Então, espero que vocês tenham entendido aqui a questão da imagem, trabalhando com imagens e bordas, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.